Conselho 12 de Salomão. A verdade que se esconde atrás da aparência. O sábio Salomão deixou conselhos que atravessam os séculos. Ele conhecia o coração humano, entendia os perigos das ilusões e sabia que o maior risco da vida não está apenas nas batalhas externas, mas nas armadilhas invisíveis que se escondem sob o brilho das aparências. O Conselho 12 de Salomão nos lembra de uma verdade fundamental. Nem tudo é o que parece ser, e o inimigo sempre se disfarça atrás de rostos agradáveis e promessas sedutoras. Vivemos em um mundo que valoriza mais a embalagem do que o conteúdo. Tudo é projetado para agradar os olhos. A publicidade que manipula desejos, os discursos políticos que escondem intenções, relacionamentos que parecem sinceros, mas são interesseiros, oportunidades que se mostram como atalhos, mas são prisões. Essa é a arma mais antiga do inimigo. Usar a aparência como isca, enquanto a verdade permanece oculta. Quantos já caíram porque se deixaram levar pelo brilho? Quantos confiaram em palavras doces e depois descobriram que estavam diante de armadilhas? É por isso que Salomão ensinava que a verdadeira sabedoria está em discernir além do que se vê, em não confiar apenas no que reluz, mas sondar a essência. A armadilha da ilusão. A ilusão é uma prisão invisível. Ela não obriga ninguém pela força, mas seduz pela aparência. O homem vê uma oportunidade rápida de enriquecimento e acredita que é um presente. Mas descobre tarde demais que era uma armadilha. A mulher confia em um rosto amigável e depois percebe que era apenas manipulação. O jovem segue vozes que prometem sucesso instantâneo e termina escravo de caminhos sem retorno. Salomão observava tudo isso e dizia: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é a morte. Essa advertência ecoa como alerta para todos os que vivem encantados pela aparência. As máscaras do inimigo. O inimigo nunca aparece de forma evidente. Se viesse com um rosto assustador, ninguém cairia em suas redes. Ao contrário, ele se mascara de conselheiro, de amigo, de salvador. Suas palavras são envolventes. Suas promessas são doces. Seus gestos são calculados para gerar confiança. Esse é o disfarce mais antigo e mais eficaz. A máscara. A confiança abre a porta para a manipulação. E quando a manipulação se instala, o indivíduo se torna prisioneiro sem perceber. Salomão, com sua sabedoria, alerta para esse perigo. Nunca julgue apenas pela aparência. Examine os frutos. Observe os sinais. Avalie a essência. Os sinais escondidos, toda a aparência falsa, deixa rastros. Por mais que o disfarce seja convincente, a verdade sempre escapa em pequenos sinais. A pessoa que promete demais e não cumpre. A proposta que exige pressa, mas não permite reflexão. O sorriso que esconde ironia. A amizade que só existe enquanto você serve aos interesses do outro. Esses sinais são como rachaduras em uma parede recém-pintada. De longe, a ilusão da perfeição. De perto, a denúncia de algo podre. O conselho de Salomão é claro. Observe, teste, não confie de imediato. O olhar interior. Os olhos humanos se encantam facilmente com brilho. Mas o coração, a consciência e a intuição percebem o que os olhos não enxergam. Salomão sabia que a sabedoria começa quando se aprende a olhar para dentro, porque é no silêncio interior que a verdade se revela. Enquanto o mundo grita para distrair, o olhar interior pede calma. Ele mostra que por trás de palavras suaves pode existir intenção dura, que por trás do abraço pode haver interesse, que por trás da perfeição existe uma máscara frágil. Treinar esse olhar é fortalecer o discernimento. É a lâmpada que expõe as armadilhas escondidas. A coragem de encarar a verdade. Muitos preferem viver na mentira confortável do que encarar a verdade dolorosa. Mas Salomão advertia: compre a verdade e não a venda. A sabedoria, a instrução e a inteligência. A verdade custa caro, porque exige abandonar ilusões, cortar relacionamentos falsos, rejeitar atalhos perigosos. Mas ela é a única que liberta. A mentira pode até trazer alívio passageiro, mas termina em ruína. Exercício prático. Reflita. Em quais áreas da sua vida você tem vivido pela aparência? Onde você se deixou levar por aquilo que parecia bom, mas no fundo gerava inquietação? Escreva em um papel. 1. O que parece luz, mas me deixa vazio. 2. O que parece oportunidade, mas rouba minha paz. Esse simples exercício abre seus olhos para perceber os disfarces. O inimigo dentro de nós,
Salomão também sabia que o perigo não está apenas fora, mas dentro. O coração humano é enganoso. Criamos ilusões próprias. Acreditamos em justificativas falsas. Nos enganamos com desculpas que escondem nossas fraquezas. O conselho, então, é duplo. Desconfie da aparência externa, mas também confronte a ilusão interna. Pergunte-se, estou vivendo a essência ou apenas uma máscara confortável? A verdade como libertação. A verdade é como o sol. Ilumina, aquece, mas também expõe. Nenhuma máscara sobrevive diante dela. Por mais que a aparência engane por algum tempo, a verdade sempre encontra um caminho para se revelar. É por isso que Salomão insiste que buscar a sabedoria é melhor do que buscar riquezas. Porque a sabedoria revela a verdade, e a verdade preserva a vida. Já entendemos que a aparência pode ser a maior armadilha da vida. Mas Salomão nos leva mais fundo. O perigo não está apenas em ser enganado pelo que está fora, mas também em ser seduzido pelas ilusões que nós mesmos criamos. O ser humano tem a capacidade de vestir máscaras para si próprio, de acreditar em desculpas que sabe não serem verdadeiras, de alimentar esperanças em terrenos que já se mostraram inférteis. Esse é o alerta. A verdade escondida atrás da aparência não é apenas a que os outros tentam impor, mas também a que criamos para fugir da realidade. A máscara da autoproteção. Muitas vezes, o coração prefere se esconder atrás de máscaras de força. Fingimos que está tudo bem, mostramos ao mundo um sorriso, mas por dentro existe dor, dúvida e fraqueza. Salomão nos lembra que viver de aparência é viver uma mentira que corrói a alma. É melhor encarar a verdade, mesmo que doa, do que sustentar uma imagem que aprisiona. Porque quando a aparência cai, a verdade sempre aparece, e ela pode vir como choque se não for buscada antes. O preço da verdade. A verdade sempre custa algo. Ela exige que deixemos para trás aquilo que não tem essência. Ela obriga a soltar relacionamentos que só existiam por interesse. Ela nos chama a abandonar atalhos que prometem facilidade, mas que trazem ruína. Mas ao mesmo tempo, a verdade recompensa. Quem escolhe viver na essência ganha paz, firmeza, clareza. Não precisa mais sustentar máscaras, não teme a exposição, não se esconde atrás de ilusões. Exercício prático. Feche os olhos e pense: onde estou vestindo uma máscara? Em qual área da vida eu mostro algo que não corresponde ao que sou de verdade? Agora, escreva em um papel. Qual é a aparência que eu sustento? Qual é a verdade que eu preciso encarar? Depois, leia em voz alta e decida. Eu escolho a verdade, não a aparência. Esse pequeno gesto planta em você a coragem de caminhar sem disfarces. A sabedoria como luz. Salomão ensinava que a sabedoria é como lâmpada que ilumina os caminhos. Quando você busca a sabedoria, passa a enxergar detalhes que antes eram invisíveis. Você percebe intenções escondidas, identifica mentiras bem maquiadas, reconhece atalhos perigosos. A sabedoria não apenas revela a aparência enganosa do mundo, mas também expõe as ilusões internas que alimentamos. Ela limpa os olhos e fortalece o coração. O discernimento como proteção. Discernimento é a arte de perceber além da superfície. É a capacidade de olhar para uma situação e enxergar o que realmente está por trás. É isso que protege contra enganos. Salomão mostra que a vida é cheia de vozes, convites e promessas. Quem não tem discernimento é levado por qualquer brilho. Mas quem exercita essa virtude vive firme, protegido, seguro. Discernir é saber dizer não quando todos dizem sim. É escolher esperar quando todos correm. É enxergar a essência quando todos estão distraídos pela embalagem. O inimigo revelado. O inimigo, quando perde a máscara, perde também a força. Ele só domina enquanto permanece escondido. Mas quando a verdade é revelada, sua influência se desfaz. Por isso, Salomão insiste tanto em abrir os olhos. O perigo não está apenas em enfrentar o inimigo, mas em não perceber que ele se apresenta como amigo. O mal se fortalece na ilusão, mas enfraquece diante da luz da verdade. Nem tudo o que reluz é ouro, nem tudo o que se mostra perfeito traz paz. Nem toda promessa brilhante vem da verdade. Busque discernimento. Escolha a essência. Ame a verdade, mesmo que custe. Porque o que se sustenta na aparência cai com o tempo, mas o que é edificado na verdade permanece para sempre. O conselho 12 de Salomão é um convite. Não se deixe enganar pela aparência.
Não siga o brilho sem analisar a essência. O inimigo sempre esconderá suas intenções atrás de promessas agradáveis. Mas quem busca a verdade, quem aprende a discernir, quem valoriza a essência, esse vive livre. Hoje você pode escolher seguir embalagens que encantam, mas aprisionam, ou buscar a verdade que liberta, mesmo que doa. Salomão nos lembra: a sabedoria começa quando os olhos aprendem a enxergar além da superfície. A verdade sempre se esconde atrás da aparência, mas quem busca com discernimento jamais será enganado.